Olá, pessoas. Eu estou passando aqui para te compartilhar uma palavra, uma reflexão com vocês que essa semana Deus trouxe ao meu coração, que é sobre recomeço. E aí eu queria falar para você das dificuldades que é recomeçar. O quanto que é difícil, gente, recomeçar. Recomeçar é dar uma chance para si mesmo. Recomeçar é aceitar em algum momento que nós falhamos. Que por isso que nós precisamos recomeçar. É procurar, gente, superar as nossas limitações. E, e eu não sei o que você está precisando recomeçar. Talvez recomeçar numa empresa, às vezes é uma faculdade, às vezes você terminou um casamento, se divorciou, você precisa começar um novo casamento. Enfim, tem N coisas que nós podemos recomeçar, né? Às vezes até mesmo uma volta, né, para um casamento que você havia saído, é uma reconciliação, muitas vezes, com o seu esposo. E recomeçar, gente, é muito difícil, porque é admitir que em algum momento, como eu acabei de falar, a gente falhou. Então, por isso que é difícil recomeçar. Só que eu tenho uma notícia boa para te dar hoje, que o Espírito Santo, Deus, eles são agente de recomeço. Então, o Senhor é desejo do coração do Senhor que você recomece, tá? Só que tem muitos inimigos desse recomeço. E eu posso te citar um. Qual que seria esse inimigo desse recomeço? O medo, gente. O medo, ele tenta nos paralisar. O medo, ele tenta dizer pra gente que a gente não vai conseguir, que nós não vamos dar conta. Só que em tempo de recomeço, é necessário, gente, que a gente venha dobrar a nossa vigilância. Ser um tempo de choro, um tempo de encontrar com Deus, um tempo de muita oração, um tempo de muita vigilância, gente. Quando a gente precisa recomeçar, a gente precisa segurar na mão de Deus. Porque só Ele é que vai abençoar o recomeço, é que vai impedir, né, que nós venhamos errar de novo. Então, todo recomeço, gente, é necessário que nós estejamos repletos da presença de Deus. Que nós venhamos entender que nós até podemos ter um plano, mas se Deus não abençoar esse plano, vai ser bem difícil, né, esse recomeço. E aí, gente, eu meditando na palavra de Deus, eu achei uma palavra aqui para a gente ler um pouquinho sobre ela e refletir. Essa palavra é lá em Mateus 14, né? E o versículo 24. E eu vou ler aqui um pouquinho com vocês para a gente refletir um pouquinho. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. E Jesus disse imediatamente: "Coragem, sou eu, não tenha medo, não tenham medo." E aí eu queria dizer para você, nesse momento, que é necessário que você tenha coragem para recomeçar. E Jesus é que diz para você: não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. É desejo do Senhor que você recomece. Se em algum momento, em algum lugar você errou, seja qual erro que você tenha cometido, recomece. Se for necessário que você peça perdão, peça perdão. Se depende disso para recomeçar, peça perdão, gente. Então, é necessário a gente não deixar esse medo, a vergonha, nos paralisar. Amém? Vou continuar lendo aqui. Então, Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Gente, é necessário que quando a gente
quando a gente tem essa vontade de recomeçar, é necessário a gente segurar na mão do Senhor Jesus. É necessário a gente pôr as nossas expectativas em Deus, porque Deus, Ele é aquele que manda a gente andar sobre as águas. Gente, porque assim, olha, muitas vezes a gente está com uns problemas tão profundos na nossa vida que a gente começa a girar em torno dos problemas. E aí é onde vem essa questão do medo, aquelas vozes que vão aparecer na nossa mente de que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você vai se frustrar de novo. Só que aí as suas expectativas, elas precisam estar em Deus, que Deus vai te fazer andar sobre as águas. É Deus que vai fazer com que essa nova situação, esse novo recomeço dê certo. E aí Jesus diz a Pedro, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a fugir, gritou, salva-me. Aqui nós podemos ver que quando nós vamos recomeçar, gente, vai vir forças do vento, vai vir tempestades. Em todo tempo vai surgir tempestades, vai surgir pessoas na sua vida que vai dizer assim, ó, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Mas nós devemos caminhar para o nosso alvo, nós temos que trilhar um caminho, ter um olhar, né, firmado ali em Deus, no projeto que a gente tem e seguir em frente, sem ouvir essas vozes que vêm na nossa mente para dizer que a gente não vai conseguir, porque Deus está com você e Ele está dizendo que você vai conseguir, você vai dar conta. Eu não te deixo só, sou eu que seguro na sua mão, vem. E aí, gente, logo a seguir vai falar assim, aí Jesus segurou e disse, ó, Jesus estende a mão para Pedro e diz assim, e diz a ele assim, prontamente Jesus estendendo a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Gente, quando a gente tem fé, nós não podemos duvidar. Nós não podemos duvidar, gente, de Deus. Quando a gente tem fé, a gente tem que ter a plena convicção de que Deus fará, de que Deus vai enviar anjos para nos guardar, para lutar as nossas batalhas com a gente. Nós temos que ter essa plena convicção dentro de nós. Porque quando nós vamos recomeçar, é necessário que nós venhamos segurar na mão de Deus. E a palavra está dizendo aqui que Ele estende a mão dele para nós. E eu gostaria de convidar você, né, a dar a sua mão para Jesus, para que Ele venha segurar, para que Ele venha ser o agente que vai te fazer recomeçar. E aí, terminando essa palavra aqui, nós vamos ver que Deus vai dizer, homem de pequena fé, homem de pequena fé. Porque você duvidou. Então, não devemos duvidar da palavra do Senhor. Devemos crer, acreditar, devemos pôr as nossas expectativas, nossas esperanças em Deus. E aí no versículo 32 fala assim, ó, subindo ambos para o barco e o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Com essa tempestade, a tempestade ela sempre vai querer nos levar para um lugar muito pequeno. Não sei se você já passou por essa experiência em casa, mas quando dá uma chuva muito forte, gente, o que a gente faz? A gente fecha a porta, a gente fecha as janelas, a gente fecha tudo e a gente fica quietinho dentro de casa. E às vezes a gente fica com medo. As tempestades que vão aparecer na nossa vida, gente, que essas tempestades, eu tô falando delas sobre problemas, esses problemas querem que a gente vá para um lugar, para um cantinho, e a gente fica muito assim reprimido, sem saber o que fazer, né, refém dos próprios problemas. E Deus não quer que você fique refém dos seus próprios problemas. Muito pelo contrário. Deus quer que você seja vitorioso, vitorioso. Em tudo que você for fazer, Deus quer, a palavra de Deus vai dizer que Ele não tem pensamentos maus sobre nós, mas pensamentos de coisas boas, de paz. Não podemos duvidar, nós devemos crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra, crer que Ele tudo pode fazer, crer que Ele nunca vai nos desamparar.
E aí eu gostaria muito que você refletisse, né, sobre essa palavra. Essa palavra falou primeiro comigo. Então, assim, é um desejo do meu coração que você reflita. Se você quiser ler essa palavra, Mateus 14, 24, e a seguir, até o 33. Então, assim, gente, é o meu desejo do meu coração que a sua vida transborde cada dia mais no Senhor Jesus, que nós podemos recomeçar todos os dias, cada um com seu recomeço. Às vezes, alguns precisam recomeçar com coisas muito mais graves, outras não, mas cada um tem uma forma de recomeçar, mas que, acima de tudo, você coloque Jesus no seu barco para recomeçar juntinho dele. Com certeza, o seu recomeço vai ser muito melhor. Obrigada, gente.